Olá pessoal, eu espero que estejam todos bem. Eu sou o Robson Bonifácio, assessor aqui na Diversa Investimentos, e hoje eu vou trazer um conteúdo para você que quer investir no setor imobiliário através de fundos imobiliários, os famosos FIIs. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte conceitual aí dos fundos. Eu até falo um pouco mais, porque não dá pra gente falar tudo sobre os fundos imobiliários em um vídeo aí de 5, 10 minutos do YouTube, mas eu já te convido para se inscrever aí na nossa página, que a gente vai estar postando mais conteúdos como esse para ampliar o seu conhecimento sobre os investimentos. Então, além da parte conceitual, você vai aprender também algumas vantagens dos fundos imobiliários e alguns riscos que você pode deixar de lado e ter mais eficiência aí na sua carteira. Então, antes de qualquer coisa, eu vou falar para vocês que muitas pessoas pensam que tem que ter muito valor para estar investindo, né? Seja no fundo imobiliário ou algum outro tipo de investimento, mas na verdade não. Tem fundos imobiliários, FII Agros, FII Infras, né? Que são os tipos aí de fundos que tem cota abaixo de R$10. Então, você não precisa se preocupar com a questão de dinheiro. Você vai conseguir montar a sua carteira com o valor que você tiver. Então, vamos começar falando do que são os fundos imobiliários. Eu vou começar a falar para vocês de FIIs para ficar mais fácil. Então, falando um pouco mais aqui do conceito dos FIIs, vou falar FIIs para ficar mais fácil aqui, tá, gente? Então, pense em um grande imóvel. Esse imóvel ele vai ser fracionado ali em pequenas porções, né? Vamos colocar que ele vai ser dividido por tijolinhos. Então, cada tijolinho ele vai estar à disposição lá na Bolsa de Valores para que você adquira aquele imóvel proporcionalmente ali ao número de tijolos que você queira comprar, e assim você vai receber a receita proporcional ao valor que você tiver investido. Então eu vou até trazer aqui para vocês um fundo de shopping. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. O shopping pode ser que eu, Robson, pessoa física, com o meu CPF, eu compre um shopping e administre aquele shopping por minha conta, ou pode ser que um fundo imobiliário, uma empresa que vai adquirir aquele imóvel, vai vender na bolsa para adquirir mais recursos, né, para auxiliar ali na gestão, e vai distribuir para cada dono. Então, o que é o conceito aí, resumidamente? É você participar, ser coproprietário de um imóvel e receber por isso proporcionalmente ao valor de cotas que você tiver. Então, entendendo isso, gente, vamos falar dos tipos de fundos imobiliários que você pode encontrar aí na bolsa. Então, para começar, tem os fundos de galpões logísticos. Esses fundos, eles vão ter aqueles galpões gigantes que empresas como Magalu, como Americanas, eles vão alugar aquele galpão para ter o estoque dela e estrategicamente distribuir aquele estoque entre os compradores. Esse tipo de fundo, ele é interessante para que você participe desse setor de logística. O outro tipo é o fundo de shopping, que a gente comentou agora há pouco. Então, um fundo, ele é dono daquele shopping e toda a receita gerada pelas lojas que pagam aluguéis, pelo estacionamento ali no shopping e demais receitas que entrarem, eles são distribuídos ali para os cotistas também. Um outro tipo de FII é o de lajes corporativas. Esse tipo de fundo, ele é proprietário de um daqueles grandes prédios comerciais, e empresas que têm escritórios vão lá e alugam as salas, gerando receita para aquele prédio, né, para aquele fundo, e isso é distribuído para os cotistas. A gente vai ter também o fundo imobiliário de renda urbana. Esse daí é um pouco mais raiz. Esse tipo de fundo, ele vai adquirir imóveis em regiões estratégicas na cidade, como farmácias, agências bancárias, algum outro tipo de empresa como uma escola, um hospital, e essa receita gerada por ele, seja na valorização do imóvel ou na venda depois, ela é distribuída para os cotistas. Além desse, a gente vai ter também o fundo de papel. Esse é um fundo bastante conhecido, geralmente paga um bom dividendo, né, um dividendo assim até maior do que os demais, e ele não tem nenhum imóvel físico na composição ali daquela estratégia. Ele vai investir em ativos de renda fixa, em papéis de renda fixa, como LCI, o CRI, letras hipotecárias, são todas voltadas aí para o setor imobiliário. Então, investindo nesse tipo de papel, ele consegue a receita que ele vai distribuir como dividendos ali para os cotistas. Aí, por fim, a gente tem os famosos FOFs, que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Isso daí é uma possibilidade de você diversificar o seu investimento com pouco dinheiro. Então, comprando uma cota de um fundo FOF, você tem outros fundos imobiliários na composição. Pronto, agora você já conhece os tipos de fundos imobiliários que a gente tem no mercado e deve estar se perguntando nesse momento: poxa, eu vou ter que ficar indo atrás, pesquisando esses fundos imobiliários, saber qual que é o melhor para mim. Nesse ponto, fique tranquilo. A gente tem a nossa assessoria aqui na Diversa Investimentos, onde você pode estar abrindo uma conta conosco, e inclusive a gente tem uma carteira recomendada que todos os meses ela é atualizada e é elaborada por analistas premiados ali do banco, que vão entregar uma boa diversificação,
promoção, uma boa rentabilidade para você. Então, para que você consiga abrir uma conta aqui na Diversa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e é super fácil. Você vai levar menos de 5 minutos para ver sua conta. Mas afinal, quais são as vantagens de investir nos FIIs ao invés de investir num imóvel? Por exemplo, comprar uma casa ali e colocar ela para alugar, para gerar um rendimento para você. Nos fundos imobiliários, você não precisa de tanto dinheiro para começar. Aquela cotinha que eu comentei, né, abaixo de R$10, se você comprar ela, no primeiro mês ela já vai estar rendendo para você, já vai estar te gerando um aluguel. Então, nos FIIs, você vai ter mais liquidez. Digamos que você adquiriu ali a sua carteira, você já tem a sua carteira pronta e precisa de parte daquele valor para alguma emergência que surgiu. Então, dentro do fundo imobiliário, é só você vender na bolsa. 2 dias depois, o dinheiro já vai estar na sua conta. Com o imóvel, a gente sabe que é muito mais demorado. Outro benefício também é que com o fundo imobiliário você não tem toda aquela burocracia de mexer com documentação, ter que ir para a prefeitura, pagar ITBI, ir para o cartório, fazer o registro da matrícula. Então, nos fundos imobiliários é só você comprar, o fundo ele vai estar na sua carteira e já a partir do primeiro mês já vai estar rendendo ali para você os aluguéis da sua carteira. Sem contar a diversificação que você vai ter no fundo imobiliário. A gente até comentou a respeito de comprar os FOFs, né, aqueles fundos que investem em outros fundos. Você com pouco valor já vai ter vários setores dentro de um mesmo fundo. Se acontecer algo, a gente teve a pandemia há pouco tempo que paralisou ali os shoppings, você tendo uma carteira diversificada, você pode ter um galpão logístico, por exemplo, que nessa fase da pandemia ele ficou muito em alta. Muitas empresas, por conta do comércio digital, tiveram que fazer aí o aluguel de galpões logísticos para conseguir distribuir ali a sua produção. Aí uma outra vantagem é a renda passiva, né? A gente até falou de você estar recebendo ali os dividendos, como se fosse um aluguel ali dos seus FIIs, e em cima disso você pode ter duas estratégias. Ou você vai receber esses dividendos e utilizar ali para complementar a sua renda, ou você vai receber esses dividendos para comprar novas cotas e aumentar a sua capacidade de geração de receita. Isso daí, por exemplo, é uma estratégia que a gente recomenda muito para os nossos clientes, porque se você tiver aumentando a sua capacidade de geração de receita, lá na frente, quando você quiser se aposentar, você já vai ter um bom dividendo ali caindo na sua conta. Agora, por fim, pessoal, eu vou deixar para vocês o bônus, o ouro dessa aula, que é o momento que a gente está para adquirir fundos imobiliários. Isso daqui não é uma recomendação de compra, claro, mas o que acontece com os fundos imobiliários? Quando a taxa Selic ela está mais baixa, os investidores em geral, eles procuram ativos de mais risco conseguir ali uma rentabilidade bacana. Quando a taxa Selic ela sobe, que é o que a gente está vendo nesse momento, né? A gente está com uma taxa Selic de 13,25% ao ano, ao final agora de março provavelmente ela vai para 14,25%. Então isso faz com que investidores de fundos imobiliários eles acabem saindo aos poucos e isso diminui um pouco o valor da cota. Momento muito bom para estar comprando imóvel, né? Entendendo sobre isso, se aquela cota ela tá barata ou não. Tem um indicador que se chama P/VP, que é o preço sobre o valor patrimonial daquela cota. Se ele tiver abaixo de 1, aquela cota ela está descontada, que é o que a gente vê na maioria das cotas de fundo imobiliário nesse momento. Se o P/VP ele estiver acima de 1, quer dizer que aquela cota está sobrevalorizada. Aí a gente tem que entender o que está acontecendo, por que aquela cota está tão alta, será que aquele imóvel ele valorizou tanto assim? Então é interessante a gente fazer uma análise mais profunda. E para concluir isso, é interessante você dar uma pesquisada nos fundos imobiliários, entender ali o preço que eles estão, que a grande maioria tá com o valor da cota descontado. Se você não quiser pesquisar, a gente já falou, vem para Diversa que a gente vai estar te apoiando nisso. Assim, você não perde ótimas oportunidades que estão surgindo aí no mercado hoje. Então, dito isso, pessoal, um dos cuidados que você deve tomar antes de adquirir a cota lá dos FIIs que você quer montar ali na sua carteira, é importante você verificar alguns pontos, como inadimplência daquele imóvel. Então, tem como você verificar, abrir ali o relatório gerencial, que é como se fosse um extrato daquele fundo. Então, todos os meses você vai ter esse relatório gerencial e lá o gestor comenta tudo o que aconteceu lá naquele fundo, todos os problemas, todas as vantagens. Então, lá ele vai destacar se aqueles imóveis que compõem esse fundo, eles estão com inadimplência, ou seja, os inquilinos que moram naqueles imóveis não estão pagando. Um outro ponto também é a vacância. Se aquele conglomerado de imóveis desse fundo, ele está todo alugado, quer dizer que a
a vacância é zero. Agora, se parte daqueles imóveis não estão alugados, você vai ter ali um percentual de vacância. Isso faz com que diminua a sua capacidade de geração de receita, né, os seus dividendos. Então isso é muito importante estar de olho. Fora isso também, a qualidade da gestão. Então procure gestores conhecidos, já que estão no mercado há um longo tempo, que têm uma experiência para isso, que isso vai fazer muita diferença no seu investimento. E o outro ponto, por fim, são os custos. Então, tem fundos imobiliários que têm as taxas de administração, né? Todos eles vão ter. Então, cabe a você dar uma olhada, qual que está com a taxa de administração mais baixa, para que você consiga ter uma performance melhor também. Um ponto muito importante é você entender o seu perfil de investidor para estar investindo nos fundos imobiliários, porque esses tipos de ativos, eles são de renda variável, eles vão ser negociados na bolsa de valores. Então, só para ficar mais claro, imagina que você está indo a uma imobiliária, essa imobiliária ela tem um imóvel ali para vender e poucas pessoas foram procurar os imóveis lá. Então, esse imóvel ele vai estar com um valor mais baixo. Agora, se muitas pessoas estiverem indo lá naquela imobiliária, procurando aquele imóvel, perguntando sobre ele, a imobiliária vai entender que muita gente quer comprar, é um imóvel só, ela vai subir o preço. Então, é isso que acontece no mercado de fundos imobiliários. As cotas, elas oscilam. Então, se você tem um perfil mais conservador, que preza pela segurança, talvez não seja um investimento propício para você. Se você tem um perfil mais moderado, agressivo, aí sim, esse tipo de investimento é importante para você, visto que eles vão trazer ali um potencial maior de rendimento para você. E claro, né, você sempre vai estar balanceando sua carteira, sempre vai estar de olho, diversificando ali os setores, como a gente mencionou, e com a ajuda aqui da nossa assessoria, claro. Então, para resumir isso que a gente falou, pessoal, os FIIs, eles vão proporcionar para vocês acessibilidade, né? Você vai conseguir estar investindo no setor imobiliário com pouco dinheiro. É importante que você diversifique sua carteira, assim você diminui os riscos que ele pode proporcionar. E nós da Diversa vamos estar aqui prontos para auxiliar você nessa jornada da construção aí da sua carteira, para te ajudar nos seus investimentos. Não deixe de contar então com a Diversa Investimentos, os nossos dados estão aqui na descrição do vídeo e eu fico por aqui, tá? Até uma próxima, não deixe de compartilhar com o seu colega que você acha que vai fazer sentido e não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Até a próxima!